Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos resolver um exercício de leis de Newton, aplicação das leis de Newton, de dinâmica. Tá? Então digamos que você tem aqui um carrossel, né? Um carrossel aqui a sua estrutura, né? Sua base de apoio. E aí é aquele tipo de carrossel que tem, né? uma corrente, né? Que sustenta um corpo de massa M. No caso aqui a pessoa senta aqui, né? No banquinho, né, na cadeirinha, e a cadeirinha tem uma corrente que está atrelada a um eixo de rotação. Tá? Então esse eixo de rotação gira com uma velocidade ômega, o braço aqui em cima tem comprimento D, né? A corrente tem comprimento L e ela está inclinada com certo ângulo ômega, e esse θ. E esse ômega, que é a velocidade angular, ele está girando com uma velocidade constante. Tá? Então, quando ele gira com uma velocidade constante, esse objeto, que tem uma certa massa m, né, ele vai executar um movimento circular aqui, ó, na base, né? E aí vai deixar sempre esticado aqui a corda, né? A corrente com um certo ângulo θ, e esse bloco aqui, né? Esse corpo tem as forças que atuam nele, é o peso, né? E a tração. Bem, que tipo de pergunta você pode fazer? Bem, você poderia se perguntar qual é a tração, por exemplo, do fio, né? Do que essa tração depende? Será que essa tração depende da massa do corpo que está em sustentação? Será que ela pode aguentar qualquer peso aqui na sua estrutura? Que parâmetros físicos podem essa tração, aqui a força de tração depende desse sistema? E depois calcular a velocidade angular para que ele mantenha essa mesma altura aqui, né, essa altura daqui até aqui, né, o objeto, sem subir nem descer, né? Que velocidade angular ele tem que ter para manter essa mesma configuração, né, distância d, ângulo θ aqui em relação à vertical. Então, para você responder essa pergunta, né, essa questão é puramente algébrica, não tem nenhum dado numérico, como é que você responde, né? Então, primeiro você vai aplicar o diagrama de corpo livre, que é basicamente você colocar os eixos ordenados x e y, né, o plano cartesiano, colocar centrado aqui na origem a massa m e identificar todas as forças que atuam nesse sistema. Então, a tração está aqui, ó. O peso está para baixo, a força peso. Esse ângulo ele alterna interno a esse. Então, se você passar uma linha tracejada aqui, ó, na vertical, esse ângulo aqui vai ser exatamente o mesmo que esse aqui, que é θ. Tá? Então, com isso, eu identifiquei todas as forças no meu plano cartesiano. Isso é chamado, na mecânica lá de Newton, de diagrama de corpo livre. E aí, a partir disso, eu posso aplicar a lei de Newton. A lei de Newton é uma lei força resultante igual a massa pela aceleração. Essa aqui é uma lei de Newton para uma massa constante, é uma lei vetorial, né? E bem, e aí quando você isola quando você decompõe essa aceleração e essa força em eixo x, eixo y, uma equação que era vetorial passa a ser uma equação puramente escalar, né? Uma resultante das forças somente no eixo x, massa pela aceleração no eixo x, e no eixo y, força resultante no eixo y aqui, massa e aceleração no eixo y. Então a estrutura é a mesma, só que em vez de agora ser vetorial, vai ser a equação vai ser puramente escalar. Tá? Então aqui a gente sabe que o eixo y para cima é positivo, para baixo é negativo, eixo x para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então eu vou usar aqui as duas leis de Newton, vou começar como a lei de Newton para o eixo y. Então quando você usar a lei de Newton para o eixo y, que é essa aqui, olha, então quais são as forças que vão atuar aqui? Olha, você sabe que fazendo decomposição de força, você tem que, aqui no eixo y, essa tração ela vai ter uma componente aqui, olha, ela vai ter um valor, né? Esse valor é t cosseno de θ. Você pode tirar a relação se você imaginar isso como sendo um triângulo retângulo. Então, se você calcular o cosseno desse ângulo, o cosseno vai ser esse cateto vezes a hipotenusa, que é t. Logo, esse tamanho ele vai ser t cosseno desse ângulo. Tá aqui, ó. Positivo porque está para cima. E o peso que está para baixo é negativo. Tá? Então, isso aqui é a resultante das forças no eixo y, igual a massa para a aceleração no eixo y. Bem, se o corpo mantém velocidade angular constante, então ele não vai subir nem descer. Logo, a aceleração no eixo y, se ele não sobe nem desce, ele fica parado, a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, você tem esse cara está menos, vai para o outro lado mais, e o peso é a massa desse objeto vezes a gravidade do local. Está aqui, ó. E a tração, você pega o cosseno que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a tração fica mg cosseno de θ. Então, essa é o primeiro resultado que é pedido aqui no problema. Qual é a tração para esse tipo de brinquedo, como um carrossel? Bem,
A tração é massa vezes a gravidade, a massa do objeto vezes a gravidade do local, dividido pelo cosseno desse ângulo. E aí você pode se perguntar, bem, então a tração, pessoal, ela depende sim da massa do objeto. Então, se você coloca objetos mais massivos aqui, pessoas magras, pessoas um pouco mais avantajadas e tudo mais, isso vai causar uma mudança na tração do carrossel, né? Então, essa tração aqui, ela é diretamente proporcional à massa. Quanto mais massa você tiver aqui nesse sistema aqui na cadeirinha, maior a tração que vai ser sofrida aqui na corrente. E depende desse cosseno desse ângulo também. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é essa altura, dividido pelo comprimento L do fio, tá certo? Pois bem, e agora como é que eu determino essa velocidade angular? Bem, eu vou aplicar a lei de Newton agora para o eixo X. Eu já apliquei para o eixo Y, agora eu vou aplicar para o eixo X. Quando você aplica a lei de Newton para o eixo X, como é que fica? Então aqui no eixo X, pessoal, a única força que está atuando no eixo X, né, se você fizer a decomposição, é somente essa componente aqui da tração, olha. Então você vai ter que essa componente está de frente para o ângulo. Se você usar aqui um triângulo retângulo e fizer a relação trigonométrica de seno de θ, pela decomposição da tração, né, você pode decompor ela no eixo Y, como já foi feito, que é ter cosseno de θ no eixo Y. Agora, fazendo decomposição no eixo X, essa componente está de frente para o ângulo, é ter seno desse ângulo. Só que é negativo. Lembra que para a direita o x é positivo e para a esquerda ele é negativo. Então fica menos t seno, massa pela aceleração no eixo x. Bem, mas a aceleração no eixo x, pessoal, ela está apontando para um centro. Olha. Ela vai apontar para um centro de rotação, que é aqui. Esse centro de rotação, na verdade, é uma aceleração do tipo centrípeta. Está aqui. E aí, a aceleração centrípeta, a gente sabe que ela é menos... Como eu quero calcular a velocidade angular, então essa aceleração centrípeta é menos ômega quadrado vezes R, onde ômega quadrado é a velocidade angular de rotação e R é o raio de rotação, é o raio de giro. É esse raio total, né? Já que a minha partícula ela vai descrever um movimento como esse aqui, ó. Então ela vai ter um raio para cá e um raio para lá. Ela vai executar um círculo aqui na base, tá? Uma trajetória circular. Então, fica como sendo o seguinte, então menos com menos dá mais, massa com massa corta, então ômega, o que o R está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então fica G tangente de θ vezes R, né? Por que fica tangente de θ? Porque, veja, o que é a tração? A tração você vai substituir, olha, a tração vai ser mg, aqui é seno dividido por cosseno da tangente de θ, então esse m corta com m, o ômega... O R que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então fica G tangente de θ sobre R. Está aqui, ó. Tudo positivo, tá certo? Isso aqui o pessoal costuma dizer que é uma força resultante centrípeta. Veja, a força resultante centrípeta, pessoal, a força centrípeta não é uma nova força. Ela é somente uma decomposição de outras forças que já conhecemos. Nesse caso aqui, foi a decomposição da força do tipo tração. Mas pode ser outras forças virem a aparecer para contribuir para dependendo do problema, contribuir para a força centrípeta. Pode ser a normal, pode ser a força de atrito, pode ser o peso e outras forças, né? Nesse caso aqui foi a tração, né? A componente Tx que contribuiu para a força centrípeta. Bem, e aí quem é esse R, né? Esse R aqui, pessoal, que é esse tamanho, esse R vai ser esse tamanho, que é esse braço D, mais essa componente aqui, olha. Isso aqui é um triângulo retângulo, perceba. Então você calcula essa componente, relaciona ela com o ângulo e com L. Então essa componente está de frente para o ângulo, então essa componente é L seno de θ, aqui mais D. Então o R maiúsculo é D mais L seno de θ. Está aqui, ó, R é D mais L seno de θ. Então, por fim, sabendo esse resultado, você vai pegar e substituir aqui. E o ômega, como eu quero encontrar o ômega, está ao quadrado, vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Está aqui. Então fica G tangente de θ no numerador e no denominador fica o R, que é dl seno de θ. Está aqui o ômega. Então perceba que a velocidade angular ela depende, olha, do ângulo de inclinação, que é esse ângulo aqui de abertura, né? E à medida que o ângulo vai aumentando, né, esse ômega também aumenta, porque o tangente é uma função do tipo crescente, né? E depende também do tamanho do braço que você tem aqui do carrossel, depende do L, depende do seno de θ, depende do comprimento da corrente e do seno desse ângulo. Então, perceba que você encontra o resultado em função das variáveis que você já conhece. Por exemplo, o ômega, ele é em função de G
θ, D, L, seno e o θ de novo. Olha. Então, o D foi dado, o L foi dado, o θ foi dado. Tudo isso foi dado no problema, né, genericamente, e você encontra uma solução toda de acordo com o problema. E a mesma coisa para a atração. A atração está em função de todas as variáveis que foram ditas inicialmente neste tipo de problema do carrossel, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!